Havia um grupo de filmagens, filmando nas montanhas rochosas dos Estados Unidos. E ali, durante a gravação, um dia, passou um índio próximo ao diretor, bem devagarzinho, disse: amanhã vai chover. E foi embora. No dia seguinte, no meio da gravação, vieram as nuvens, a chuva acabou com a gravação do dia, perderam tudo. Voltaram a gravar no dia seguinte, no meio da gravação passa o índio que morava ali perto e disse: amanhã vai nevar. E foi embora. No dia seguinte vieram as nuvens, caiu a neve. E o diretor ficou frustrado e chamou o assistente e falou: vai contratar o índio para trabalhar conosco, para ser o nosso meteorologista. E lá contrataram o índio, e a índio começou a trabalhar com eles. E eles começaram a gravar conforme a previsão do tempo do índio, e tudo funcionou perfeitamente por 3 semanas. Até que no outro dia, o índio não veio trabalhar. E o diretor ficou preocupado: o que eu faço? Mandou chamar o índio chegou e disse: rapaz, o que houve? Por que você não veio trabalhar? Você já quer um aumento de salário? O índio falou: não, eu não vim, sabe o que é, doutor? É que quebrou o meu radinho. Pergunte para a pessoa do seu lado se ela entendeu, pergunte. Aí você pode explicar. Essa às vezes demora um pouquinho, vai em ondas assim. Como seria boa a nossa vida se nós tivéssemos um índio a tiracolo dizendo: amanhã vai chover, amanhã vai nevar, tempestade à vista. Mas a natureza faz isso no outono, na estação do ano, e ela também faz isso na estação da vida. Outono em inglês quer dizer fall, e é o momento em que as folhas caem da árvore. E justamente é um tempo de perdas, tempo onde você perde muitas vezes saúde, um ente querido, um cônjuge, amigos, familiares, perdas de trabalho, perdas de negócio, perdas de finanças, perda de ministério, perda de paz, perda de sonhos e até mesmo da vontade de viver. O outono, ele chega inesperadamente. Quando você acha que você é super-homem, mulher maravilha, invencível, imbatível, começa a cair aquela primeira folhinha da árvore. E talvez o outono chegue através de um relatório, de um e-mail, de um exame médico, de um extrato bancário, de um telefonema, de um texto, uma carta, uma conversa ou uma discussão. O outono é um grande deserto, um tempo difícil de crise, de provação. Nós queremos que o outono ele acabe o mais rápido possível, que passe. Eu quero voltar para o verão. Mas ele pode durar muitas vezes alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e sinto lhe dizer, às vezes, alguns anos. O nosso, Priscila e eu passamos por um outono que durou 9 longos anos. E vou contar a seguir. Se a primavera é o preparo, o verão dispara, o outono é a estação do eu paro. Eu paro para cuidar daquela crise, daquela dificuldade. Mas olha que interessante, porque o mundo usa a faculdade para formar as pessoas, mas Deus usa a dificuldade. Quantos aqui já passaram dificuldades ou estão passando hoje? Levanta as mãos, os pés. Não é verdade, quando você passa dificuldade, você lê mais a Bíblia, você ora mais, você vem mais à igreja? Conheço homens tão desesperados que vinham até na reunião das senhoras para buscar Deus. E Deus está usando essa dificuldade para chamar a nossa atenção, dizendo: você não pode viver sozinho, independente de mim. E Deus usa e permite que algumas coisas aconteçam para chamar a sua atenção, para que você reconheça que você precisa estar ligado com Deus. É Deus falando com você. As melhores e as piores experiências das nossas vidas foram proporcionadas por pessoas. As melhores, casamento, nascimento, formaturas, e as piores, você sabe.
E alguns aqui disseram: eu nunca mais vou confiar em alguém, eu nunca mais vou me envolver até mesmo numa igreja, que pessoas me traíram, pessoas fizeram isso e aquilo. Mas esse não é o fim. Nos relacionamentos, o grande perigo num casamento que passa por um outono, especialmente de crises financeiras, é a separação e o divórcio. Mas eu tenho uma palavra para você, e vamos repetir juntos: mais vale superar do que separar. Vamos repetir de novo: mais vale superar do que separar. Talvez você tenha vindo aqui hoje, seu casamento está por um fio, por um triz. Você merece, seu cônjuge merece, seus filhos merecem, vocês fazerem todo o esforço e buscarem a Deus para que vocês superem e não se separem. Talvez você tenha que compartilhar essa palavra com alguém, ou alguém que está vendo pela televisão, vendo pela internet. Mais vale você superar do que separar. O povo de Israel passou por um outono, logo depois que saíram do Egito. Passaram pelo Mar Vermelho, estavam indo à Terra Prometida, 3 dias caminhando pelo deserto, um deserto calor, tiveram sede, chegaram a um lugar para beber água, e diz lá em Êxodo 15, foram provar a água daquele lugar era amargo, eles estavam em Mara. E diz a palavra de Deus que o povo ali começou a reclamar com Moisés, com Deus, que teria sido melhor ficarmos no Egito. E diz a palavra de Deus, versículo 25, que em Mara o Senhor lhes deu as leis e as ordenanças. Ou seja, é no meio do seu deserto, no meio das suas dificuldades, que Deus vai falar com você. E diz ainda a palavra de Deus que em Mara Deus os colocou à prova. Ou seja, Deus queria saber se aquele povo que estava caminhando em direção à terra prometida, se aquele povo ia confiar em Deus em toda a jornada. Por isso Deus deu uma prova para eles. Será que eles vão confiar em mim? Você acha que água é um problema para Deus? E aí Deus fez um milagre, Moisés lançou um arbusto na água, a água se tornou potável. E diz a palavra de Deus que eles saíram dali e foram para um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali o povo acampou. Quero dizer para você nessa noite, se você está vivendo um outono, e você está bebendo as águas amargas de Mara, saiba que Mara não é o seu destino final. Mara é uma parada obrigatória que Deus está permitindo que você passe para provar o seu coração, para ver se você vai confiar em Deus durante o resto da sua jornada, pois Deus tem grandes coisas que Ele quer fazer em você e através de você. Existe uma Elim, mas existe uma terra prometida que Deus tem para você. Portanto, não desista no seu outono, não desista ao passar por Mara. Outono é um tempo de provação. A nossa provação foi difícil. Primeira parte dela de relacionamentos. Lembra daquela escola maravilhosa que nós sonhamos e abrimos, a escola internacional em Atibaia? Mas ao fazer isso encontramos resistência de pessoas, inclusive de pessoas dentro da nossa igreja. E haviam 2 pastores que trabalhavam conosco, e descontentes com aquela visão de escola, resolveram sair e abriram outra igreja. O problema é que eles levaram 60% da igreja com eles. Por 5 anos nós lutamos, pelejamos entre as nossas igrejas. Como foi difícil aquele tempo. E depois que aquilo foi resolvido, eu vou contar isso no inverno, nós começamos com um outono financeiro. 2008, aquela crise mundial nos afetou. Em 2009, descobrimos que quem nos administrava havia recorrido a empréstimos bancários, 45 empréstimos bancários. E, além disso, houve furto de recursos da escola. Nós descobrimos que havíamos nos tornado milionários no vermelho. E como foi difícil aquele tempo, de abrir a geladeira e ver ali as garrafas d'água.
de saber que o único crédito que nós tínhamos era na farmácia. Me lembro da minha esposa Priscila quantas vezes falando: amor, será que isso um dia vai acabar? Até quando nós vamos passar por isso? O outono é um tempo difícil, mas eu tenho uma boa notícia para você: nenhum outono dura para sempre. Não existe nenhuma estação que dure para sempre. A única coisa que dura para sempre é o amor de Deus por você. Glória a Deus. Apesar de tudo, o outono é uma das 4 estações da vida.